Ele é apóstolo e pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Aracaju, supervisor deste ministério nos estados de Sergipe e Bahia, além das obras na Argentina e Uruguai. Com sua esposa, Edma Ray, e seus 2 filhos, esta família tem vivido intensamente a missão de multiplicar a Igreja do Senhor desde o Brasil até os confins da terra. Recebam agora, com grande honra e alegria, o apóstolo Darren Ray. Glória a Deus. Bem, queridos, boa noite. Eu quero agradecer a Raimundinho por ter preparado a plateia. Eu acho que eu vou contratar ele para todas as conferências onde eu vou. Que antes que eu vou pregar, ele vai dar o testemunho. Porque não tem quem escuta um testemunho desse e não fique alegre, amém? Fique animado. Esse é o efeito da palavra de Deus. De fato, não é palavras vazias, mas é transformação de vida, amém? É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente está alegre, por isso que a gente fala o que fala e faz o que faz, amém? E a própria palavra conferência tem um propósito, é para conferir. É para conferir que tudo aquilo que está sendo falado, de fato, está sendo praticado na nossa vida ou não. E se porventura a gente perceber que está batendo, graças a Deus, esse eu estou fazendo. Graças a Deus, esse também eu estou fazendo. Glória a Deus por isso. É motivo de regozijo, é motivo de alegria. Mas se tiver uma coisinha ou outra, e você olha e diz, rapaz, essa daí eu estou meio para trás. Então, o propósito é para expor isso, não para que você saia cabisbaixo, mas para que você possa fazer aqui mesmo, nesse auditório, os ajustes internos, para que quando você sai daqui, você já saia uma pessoa diferente, um homem diferente. Então, antes de receber a palavra, vamos levantar as nossas mãos a Ele. Vamos fazer uma oração. Meu Pai, eu quero te agradecer. Aleluia. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque nós somos um povo da fé. E Pai, eu creio que tudo que meus irmãos precisam para esta noite, para esse tempo e fase da sua vida, está disponível. A tua graça se faz presente, o teu Espírito está operante. E eu te dou graças, Pai, por estar abrindo olhos e penetrando os corações e fazendo com que a vida de cada um de nós esteja mais alinhada depois desse culto do que quando a gente entrou. Te damos, meu Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Vamos dar uma salva de palmas pela equipe de música. Aleluia. Eu quero pedir para você abrir na sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 13. Quando você encontrar, diga, eu sou homem. Eu sou homem. Não é homem, não, é homem. Aqui diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Amém.
Eu quero destacar aqui a palavra varonilmente, pelo menos que está na minha versão desse versículo. Obviamente, é uma palavra que vem da palavra varão, né? Está descrevendo o varão. Na versão viva desse mesmo versículo, diz assim: conservem os olhos abertos contra o perigo espiritual. Permaneçam fiéis ao Senhor, portem-se como homens. Aleluia. Nesse versículo, na verdade, Paulo está dizendo para que os homens sejam machos, para que sejam homens de verdade. Agora, quem estava na abertura, sexta-feira à noite? Então, Renato, ele abriu o evento falando justamente sobre isso, com a base lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. E nesse versículo, Davi disse ao seu filho Salomão para ser homem. Agora, o que Davi disse no Antigo Testamento, Paulo está dizendo a mesma coisa no Novo Testamento. Então, Deus, desde Gênesis até Apocalipse, Ele quer que o homem seja homem mesmo. Amém. E se já existia um momento quando precisávamos ouvir esta palavra, é nos dias nos quais nós estamos vivendo. O mundo cada vez mais está tentando distorcer a definição de homem. No ano passado, eu não sei quantos de vocês viram isso, imagino que a maioria, a Natura, em comemoração do Dia dos Pais, colocou uma mulher transgênero para representar a figura do pai. E muitas pessoas até achavam bom isso, eu digo no mundo geral. Então, no princípio, a Bíblia diz que Deus, Ele criou o ser humano macho e fêmea. Não foi? A esposa é a fêmea. O marido é o macho. A mãe é a fêmea. E o pai é o macho. E nem numa dose de hormônios, nem numa cirurgia plástica vai mudar essa realidade. É a fábrica, é a estrutura de cada um conforme a maneira que Deus lhe criou. Mas mesmo no contexto cristão, ainda existem muitos conceitos errados sobre o que significa ser homem de verdade. Né? Cada um tem sua ideia devido à sua criação e coisas que pesquisa na internet. Mas nós precisamos nos deparar com a palavra de Deus. Porque ninguém sabe melhor o que é um homem do que aquele que criou o homem, que é o autor da vida, que é Deus. Mas realmente existem muitos conceitos errados na própria igreja. Por exemplo, nos casamentos, infelizmente, muitos homens são bananas. Eles são fracos, inseguros, e as suas esposas acabam mandando neles. Ele usa a saia, ela usa a calça. Há outros homens que são muito mimados. Eles são emocionalmente frágeis e cheios de não me toque. Todo emotivo, tudo machuca. Muitos deles nunca cortaram o cordão umbilical com a sua mãe e têm uma dependência total dela. Mamãe. A Bíblia também fala sobre homens que são efeminados.
É uma palavra bíblica. Isso descreve homens que são delicados demais, parecendo com sexo feminino até, na aparência, na fala, nas ações, na postura, nas gesticulações. Sabe, a televisão e a internet estão divulgando cada vez mais esse tipo de homem efeminado. E veja, quando alguém olhe para nós, nunca se deve haver alguma dúvida se somos machos de verdade ou não. Se alguém olha para você e fica na dúvida, então alguma coisa está errada. Amém? Eu nunca esqueço uma amiga minha, ela é ministra de uma igreja, esposa de pastor. Ela estava fazendo a direção do culto e reconhecendo os visitantes. E tinha uma pessoa sentada lá com um cabelo bem comprido e disse: olha, temos uma visitante. Aí eu queria pedir para essa moça ficar em pé. Aí levantou e disse: eu não sou moça, não. Deus me livre de alguém ter que pensar duas vezes para saber se eu sou homem ou não. Vocês estão comigo? Agora entenda uma coisa, um homem, ele pode estar em posição de liderança, mas isso não significa que ele é um líder. Ele pode ter filhos, mas isso não significa que ele é pai. Ele pode estar casado, mas isso não significa que ele é um marido. E ele pode ser macho, mas isso não significa que ele é homem. Então, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 16, 13, ele está justamente ensinando todos os machos para ser homem. E Renato, ele falou muitas coisas boas. Você que estava aqui, com certeza você gravou, você anotou. Mas eu vou estar vendo talvez de um ângulo um pouco diferente o mesmo assunto, mas há muito de explorar dentro desse tema. Sabe, ser homem significa ser forte e ser responsável. Ser homem não é apenas saber engravidar a mulher, mas é saber cuidar dos filhos depois que nascem. Ser homem não é apenas trazer uma esposa para dentro da sua casa, mas é também trazer comida para que ela tenha o que comer. Tito capítulo 2 é um capítulo que implica que os homens mais velhos, eles devem estar ensinando os homens mais novos sobre o caráter e a verdadeira masculinidade. Ou seja, esse é um papel da igreja. É para os mais maduros na fé ensinar esses jovens, rapazes, o que de fato é um homem. Não é aquilo muitas vezes que você vê na televisão, mas é aquilo que você vê na palavra de Deus. E sabe, mesmo se não tivesse ninguém como exemplo nessa área, mesmo que não tivesse um mais velho sequer que pudesse orientar sobre o caminho, ainda poderíamos olhar para a palavra e encontrar as características de um verdadeiro homem de Deus. Então é isso que eu quero fazer com vocês hoje à noite. Eu quero ver as características bíblicas de um homem de Deus dentro de 3 contextos: como solteiro, como marido e como pai. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui se enquadra em alguma dessas áreas. Pode não ser em todas, mas em alguma área você se enquadra.
Então, um homem de verdade, que é solteiro, quais são as características que comprovam a sua masculinidade, essa posição de homem na vida dele? Primeiro, é ser virgem. Obrigado pelo entusiasmo. Sabe, é interessante que o diabo, ele conseguiu convencer muitas pessoas que ser macho significa ter muitas mulheres. É como se fosse o sinônimo. Eu sou macho. E aí tem 3 mulheres de um lado, 4 do outro. Inclusive para eles, quanto mais mulher, melhor. Eu sei que jiu-jitsu é um esporte de luta que tem faixas, né? E cada faixa, à medida que você vai progredindo, você troca de faixa e muda de cor. Tem a faixa branca, a faixa azul, a faixa roxa, a faixa marrom, a faixa preta. Amém? E aí a pessoa, você já sabe pela faixa o seu nível, se ele é bom, se ele é ruim. E sabe, alguns homens usam um sistema semelhante para classificar sua masculinidade. Ter poucas mulheres, por exemplo, seria uma faixa branca por aí. É fraquinho, é um novato aí, coitado. Ele está iniciando a vida, tem pouca experiência. Deixa ele de molho, aí daqui a pouco ele vai ganhando experiência e tal. Agora, ter muitas mulheres seria equivalente a uma faixa preta, né? Isso já descreve o cara que é muito macho, que o pessoal estima e admira. Hoje um cara desse é celebrado. Não é verdade? Mas eu digo para você que hoje em dia, José seria totalmente ridicularizado por muitos homens pelo que ele fez com a mulher de Potifar. Estava um prato cheio lá, um mulherão daquela, ela desejando ele. Hoje de manhã você já aprendeu muito sobre isso. E aí, ninguém estava na casa, e a Bíblia diz que ele fugiu. Tem homem que queria mangar dele. Mas que homem é esse? É brincadeira, se fosse eu. Que oportunidade perdida. Desperdício de Torá. Mas não é. Mas sabe que é justamente esse comportamento que muitos podem zombar, mas que Deus valoriza. Amém. Aleluia. Eu não sei vocês, mas para mim mais importa agradar a Deus do que aos homens. E essa, na verdade, é a única coisa que importa. Agora, pelo jeito que algumas pessoas falam, no mundo que a gente vive hoje, seria impossível se manter como virgem. Você pode conversar até mesmo com crentes sobre isso. Não, isso não existe não, nos dias de hoje. Mas eu sei que isso existe porque eu mesmo casei virgem. E não foi por falta de oportunidade, não. Minha mãe não me escondeu no armário, não. No quarto não deixou eu preso lá. Eu tinha várias oportunidades. Mas o que me manteve como virgem foi uma combinação de duas coisas. Primeiro foi a graça de Deus. E segundo foi a minha decisão pessoal de não cair. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é solteiro e você é virgem, então você deve ter orgulho disso.
Você não deve ter vergonha disso, não. Jamais permita que o sentimento de vergonha entre em você por ser virgem, por se preservar. Isso é uma posição de honra. Esse comportamento, essa abnegação, louva a Deus. É adoração ao Senhor. E sabe, eu sei que existem algumas pessoas que poderiam estar ouvindo isso, são solteiros e estão dizendo, poxa, mas eu não sou virgem mais, né? Eu fiz antes de nascer de novo. Ou talvez você nasceu de novo e não evoluiu espiritualmente, ou teve uma queda e você deixou de ser virgem. E agora? Sabe, eu creio que mesmo assim, essa pessoa pode tomar uma decisão a partir de hoje de se comportar como um virgem. Você pode não ser virgem mais, mas você pode se comportar como um virgem. E com a mesma pegada, com a mesma seriedade, com a mesma santidade. E eu creio que Deus honra essa postura, tanto quanto a postura daquele que nunca caiu. Eu creio em todo o meu coração, porque nosso Deus é o Deus de segundas chances. Amém? Então, um solteiro, para ele realmente ser um homem de verdade, ele é um homem que se preserva sexualmente. Ele não tem um monte de mulher. Ele não tira casquinha. Ele não é mulherengo. Amém. Aleluia. E uma outra característica do solteiro que é homem, de fato, é que ele se prepara para o seu casamento. Ele se prepara para isso. Agora, antes de eu entrar mesmo nesse ponto, eu quero explicar que casamento não é obrigatório para toda e qualquer pessoa, não. Ok? É possível ser solteiro e feliz ao mesmo tempo. Jesus é um exemplo disso. Ele nunca se casou, mas eu te garanto que ele foi totalmente pleno e realizado. O apóstolo Paulo é outro exemplo de uma pessoa solteira, nunca casou, mas estava bem. Bem com Deus, bem com a vida, focado. Então isso é possível. Inclusive Paulo, ele incentivava os homens a serem solteiros, igual a ele. Então eu vou orar hoje à noite por eunucos. Todo mundo que quer ser eunuco, venha para frente, eu vou impor as mãos em você. Eu estou brincando. Eu estou brincando realmente, mas deixa eu te dizer uma coisa. Ser eunuco não é pecado, não. Se abster com um propósito, porque quer focar em Deus, não é nada errado com isso. E justamente como solteiro, a pessoa não precisa dividir o seu tempo com um cônjuge ou com filhos. A sua atenção fica exclusiva para Deus. E é por isso que Paulo, ele achava o máximo. Ele pensou que isso seria tremendo e que todos deviam seguir os passos dele. Mas o fato é que até ele mesmo reconheceu isso, que nem todo mundo tem esse dom. Amém? Quantos aqui reconhecem que você não tem esse dom? Levante sua mão. Ok. 90%. E os outros 10% não ouviram o que eu falei. Mas, na verdade, a maioria das pessoas não tem esse dom. Então, para a pessoa que quer casar, essa pessoa deve estudar sobre o assunto
ele deve se preparar para o casamento. Através, por exemplo, de leitura de livros, através de vídeos, talvez fazendo curso. Nós temos curso de noivos lá na nossa igreja. Talvez através de conversas com pessoas mais maduras que têm já uma estrada nessa área, como o pastor, outras lideranças. E se familiarizando não somente sobre o casamento em si, mas sobre o casamento no padrão de Deus. Vocês sabem que homens, eles já têm uma certa fama quando estão dirigindo no carro de não pedir direções, né? O cara está perdido, mas não para por nada para perguntar a alguém aonde é que está, em que direção está indo. Então, quando ele menos esperar, ele está 180 quilômetros, lá na direção errada. Queria ir lá para Arco Verde e caiu em Patos. Daqui a pouco sai de Patos, está no Egito. Uma viagem que era para levar 6 horas, leva mais de 8. Quantos sabem o que eu estou falando? Mas sabe que esse mesmo jeito, vamos dizer, de muitos homens, pode ser levado também para a área de casamento. Aí o cara acha, não, cara, não precisa disso não, casamento eu me viro, eu dou um jeito aqui, eu vou saber, quando eu chegar lá e vai fluir. Sabe, eu tenho conversado com muitos casais e descobri que muitos problemas que eles têm é resultado de um mau começo. Ou seja, as pessoas não fizeram o seu dever de casa antes de casar, e isso acabou gerando problemas durante o seu casamento. Então, se existe a possibilidade de antecipar, por que a gente não faz? Às vezes as pessoas se queixam do tempo da solteirice, ou do solteirice, né? Ah, meu Deus, está demorando. Provavelmente está demorando, porque Deus sabe que se você entrar agora, coitado daquela mulher com quem você vai casar. Deus está dando mais um tempinho para você ajustar as coisas, para você ainda se preparar. Sabe, uma das características sobre fé é justamente essa. Ela se prepara para a bênção. Não queira casar, por exemplo, com a melhor mulher do mundo, se você não está disposto a ser o melhor marido do mundo para ela. Isso. Às vezes não é justo isso, né? Você quer aquela mulher, meu Deus, a mulher dos meus sonhos, ela é assim, ela é linda, ela é de Deus, e ela é muito inteligente. E você? Ela vai ganhar o quê? Será que ela vai ter o sentimento de que ganhou mesmo alguma coisa? Ou ela vai olhar no meio e dizer, rapaz, eu estou no prejuízo aqui. Eu quero que minha esposa sinta que, poxa, eu ganhei, foi na loteria. Que bênção que veio para mim. Aleluia. Então, um homem bom, ele se prepara para o casamento de várias formas e em várias áreas. Primeiro, e o principal, é espiritualmente. E uma das coisas principais para se preparar espiritualmente é oração. Sabe que eu, como solteiro, eu orava por minha esposa sem saber quem era. Né? Eu não tinha nenhum nome, mas eu declarava, Pai, eu te dou graças por minha esposa. Obrigado, Senhor, porque ela está guardada. Obrigado, Senhor, porque estás guardando ela de todos os safados que tem por aí.
Nenhum safado chegará à sua tenda. 1000 cairão de um lado, 10.000 à direita. Vocês estão comigo? Eu orava por ela. Eu lembro um dia específico, quando eu estava nos Estados Unidos, na casa do meu irmão, e eu senti uma inclinação de Deus para orar em línguas. Só que eu sabia que era em pró a minha futura esposa. E eu me prostrei, eu fui orando no Espírito, enquanto eu orava, lá nos Estados Unidos, Deus falou comigo que minha esposa seria brasileira. Foi naquele dia. De lá eu ainda fui pastorear nas Filipinas, ainda voltei para os Estados Unidos, depois eu vim para o mas o tempo todo eu estava focado, sabendo que minha mulher vem do Brasil. Isso partiu do Espírito, Deus falou comigo. Então você se prepara dessa maneira. Outra área que a gente se prepara é psicologicamente. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa se casa e traz junto com ela um monte de treco emocional. Feridas na alma que não foram curadas e restauradas. Talvez a pessoa foi traída, já teve um relacionamento no passado, mas foi traída. Aí já entra no casamento, não resolveu aquilo com Deus e já está dentro do casamento desconfiado. A coitada da mulher não fez nada, mas ela está sofrendo a pena do erro da outra. Não é justo isso. A gente precisa resolver essas coisas antes de entrar. Se você ficou ferida, se você teve problema com algum pai, alguma mãe, alguma outra pessoa, então resolva para que isso não entre no seu casamento. Outra área de preparo é financeiramente. Sabe que casamento é uma aliança. Significa que tudo que eu tenho, ela tem. E tudo que ela tem, eu tenho. Então, não queira trazer um monte de dívida dentro do seu casamento. Olha, amor, que alegria estar com você. Tome aqui um abraço e R$250 de dívida. Mas que maldição é essa? Você é uma bucha. Você trouxe um fardo de Torá sobre a sua mulher. Isso não é amor. Ajeite essa dívida antes, vai ajeitar. E faça o diferente. Leve bens para dentro daquele relacionamento. Amém. Casa com ela. A primeira coisa que ela faz é ter que vender o carro dela para pagar a sua dívida. Vocês estão comigo? Homem de verdade não faz esse tipo de coisa, não. Isso não é macho, não. Outra área é fisicamente. Se prepara fisicamente. Nenhuma mulher quer casar com um homem que vai morrer na semana que vem. A não ser que ele seja muito rico. É outra história. Mas o homem, ele precisa se preparar fisicamente, a sua saúde e também na sua estética. Amém. Não queira casar com um avião se você mesmo vai ser um bujão. Tem que equilibrar a coisa. É bom, está pregando bem hoje à noite. Então estamos falando sobre ser homem. Amém. Sobre ser macho. Homem de verdade, ele tem responsabilidade, ele se prepara, ele é diligente, ele se organiza, ele procura ser uma bênção naquele casamento. Ele não está focado em tirar, ele está pensando no que eu posso acrescentar à vida da minha esposa e dos meus filhos, dos meus sogros. Oh, meu Deus, foi fundo esse.
E ser homem dentro do contexto de ser marido. Vamos falar um pouco sobre isso também. Uma característica de um homem de verdade que é marido é ser cabeça. Não cabeça de batata, não. É cabeça de autoridade, de liderança. Tem casais que fazem uma verdadeira salada de fruta. O homem é um banana, a mulher é um abacaxi. E um bom exemplo de um relacionamento assim é Jezabel e Acabe. Acabe era um meninão mimado. Se você ler a história dele, você vai ver isso. Mas que menino era aquele? Ele era passivo demais. E Jezabel, por outro lado, era uma esposa dominadora. Uma endemoniada aquela mulher. Ela mandava em Acabe direitinho. Dizem por aí, eu não digo isso não, eu já ouvi vários dizendo, que a mulher da Paraíba é braba. Ela dava umas 100 paraibanas, Jezabel. Era uma mulher complicada. E sabe, o matrimônio desses dois, infelizmente, é um xerox de muitos relacionamentos hoje em dia, inclusive na igreja. É muito triste, é muito frustrante a gente ver isso dentro da igreja. O homem só faltou apanhar da mulher. Que homem disfarçado. É estranho isso. Mas isso é exatamente o contrário do padrão de Deus para o casamento. Deus chamou o marido para ser o cabeça do lar. E quando o marido cede essa posição para sua esposa, então ele está descumprindo o sistema que o próprio Deus criou. Como é que o casamento vai poder ser uma bênção? Você quebrou o sistema. Você rompeu para com os princípios. Agora, assim como existe o marido banana, existe também o marido valentão. E ele é o oposto do banana. E você tem que trazer o equilíbrio para essa coisa. Porque aí você fala assim, olha, tem que ser o cabeça, tem que ser macho. Aí o cara diz, é isso mesmo. Aí ele já começa a levar para o outro lado. Eu vou ser durão, eu vou mostrar quem é que manda. Ela vai me respeitar de um jeito ou de outro. E na verdade é mais no sentido de valentão. É uma pessoa dura, egoísta, incompreensível. Tem muito marido, infelizmente, que tem esse perfil. O único versículo da Bíblia que esses homens sabem citar é Efésios 5, versículo 22. Mulheres, sede submissas aos seus maridos. Não sabem nem num outro versículo, nem João 3,16. Agora, mulher, seja submissa ao seu marido, sabe. Ser cabeça do lar significa, acima de todas as coisas, responsabilidade. Não domínio, mas responsabilidade. 1 Coríntios 11:3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora veja que o marido, ele é o cabeça da mulher. Já estabelecemos isso. Mas ele também disse no mesmo versículo que Cristo é o cabeça do homem. Por que os homens, os maridos valentões,
Só quero enfatizar que eles são cabeça da esposa. Porque eles estão esquecendo que também tem um cabeça que está sobre eles, que é Cristo. Isso significa que nós seremos cobrados pela maneira que nós lidamos com a nossa família. Não ache que quando a gente chegar no céu, Deus vai apenas fazer contagem com o número de almas que a gente ganhou. Ok, você ganhou 1.200, muito bem, entre no gozo do Senhor. Você ganhou 2.500, uau, muito bem, entre no gozo do Senhor. Não é só contagem de alma, não. Ele vai levar em conta também como a gente lidou com a nossa esposa. Como é que a gente tratou com os nossos filhos. Se fomos fiéis ou não. Há obras que vão incendiar e desaparecer. Gente, eu trabalho duro demais para chegar lá no céu e assistir Deus queimar tudo. Não, fale sério, eu não quero isso, não. Deus me livre. É muito trabalho, é muito esforço para chegar lá. É por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele vai enxugar todas as lágrimas. Em que momento? Quando você vê suas obras todinhas incendiadas. Aí vai dar aquela lágrima. Aí Ele vai enxugar e você vai no céu. Mas você vai chorar nessa hora. Porque feliz, não, você não vai ficar. Então, todo marido, ele terá que prestar conta a Deus pela forma que tratou a esposa. Ser cabeça não significa que o marido, ele dita todas as regras e que ele não precisa escutar nada que a esposa tem a dizer. Há uma confusão em algumas pessoas. E aí, no medo de não ser taxado banana, ele começa a engrossar o pescoço, ele começa a dizer, não, vai ser assim, vai ser desse jeito, sobre coisa besta. Não, o carpete vai ser azul e acabou-se, deixe de ser besta. Se ela quer vermelho, então o carpete vai ser vermelho. Amém. Eu vou lhe poupar de muito desgaste agora. Vocês vão ter que me pagar depois. Esse conselho vale ouro. Vale ouro. Do que se trata da casa, não se meta não. Se meta não. Só pergunte quanto é. Aí você faz assim. Vá lá, minha filha. Eu fui falando sério. Me levou anos para descobrir isso. Mas hoje eu estou andando na revelação. Abra na sua Bíblia em Gênesis 21. Gênesis capítulo 21, versículo 12. Bota aqui na tela para mim, por favor. Já botou. Olha aqui. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Deus está falando para Abraão sobre como ele deve lidar com a esposa. Agora veja como diz na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Ele diz assim: faça tudo o que Sara disser. Sabe que esse versículo quebra as pernas de todo homem que acha que ser cabeça significa que ele manda, ele não tem que escutar nada, é ele que dita as regras. Não, Deus estava falando aqui e ele disse: escuta tua mulher. Deixa eu te dizer uma coisa, de vez em quando, a gente mesmo, sendo cabeça, tendo autoridade, a gente precisa sentar e ouvir o que ela tem para dizer. E se a gente escutar, vai nos poupar de muita desgraça.
Porque eu te garanto que sua esposa não quer que você se arrebente lá na frente. Porque se você afundar, ela vai junto. Então ela faz questão de querer que você prospere e avance e progrida. O conselho dela vai ser sincero e do coração. E é por isso que deve ser abraçado com atenção. Aleluia. Então, o marido que é homem, ele é o cabeça. Ele toma a sua posição de liderança e toda a responsabilidade que isso envolve. A outra característica de um marido que é homem é que ele ama a esposa. Sabe, no livro de Efésios é interessante porque a única instrução que Deus deu ao homem sobre casamento, ele não entrou em muitos detalhes minuciosos. Ele só disse para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas quantos sabem que também não precisa falar mais nada? Porque naquela pequena frase é muita coisa. Muita coisa. Sabe, amar tem várias facetas diferentes. Ele se expressa com palavras, com ações, com atitudes. Infelizmente, alguns homens têm uma mentalidade machista, que aprenderam ao longo dos anos com as convivências erradas, mal instruídas. E eles acham que o homem que é homem, por exemplo, ele não faz nada em casa. Nem numa limpeza, nem numa arrumação. Ao contrário, ele tira a cueca e ele joga no chão. Aquela cueca amarelo na frente e marrom atrás. E ele deixa a bênção lá para a esposa ir pegar. Meu Deus, isso é pior do que coronavírus, um negócio desse. Tem que derramar um balde de álcool 70 naquele negócio. Antes de pegar, Deus me livre, eu vou botar uns 3 luvas para... Eu nunca esqueço, eu estava na Malásia, em um hotel lá, a gente estava fazendo missões e... Tinha um americano, missionário que também estava, e aí o hotel impecável, serviço maravilhoso, mas meu colega, ele deixou uma bagunça lá no quarto, aí ele disse que quando ele voltou, estava tudo arrumadinho, bonitinho, mas a cueca dele, a mulher deixou no chão, ela não tocou. Mulher não é doida não, só pega uma cueca dessa a mulher por obrigação, a esposa. Mas muitos homens, eles acham que isso é exclusivamente o papel de homem. Né? Não, isso aí homem não faz, não. Isso é da mulher. E nos casos quando o marido trabalha fora e a esposa é exclusivamente dona de casa, então é natural que ela faça a maior parte das tarefas domésticas. Isso realmente é correto, é equilibrado isso. Mas se a mulher trabalha fora, igual ao homem, não é nada demais esperar que o marido também ajude um pouco em casa. Não é diminuir o seu valor de homem, ao contrário, é elevar você. Por quê? Porque isso também é uma expressão de amor. Eu não sei quantos de vocês já leram aquele livro, As Linguagens de Amor. Né? Tem várias linguagens de amor. A linguagem de amor da minha esposa, infelizmente, é serviço. Então, se eu realmente quero tocar aquele botão no coração dela, de ela sentir, meu Deus, que homem, eu tenho que fazer serviço. Alguém tem uma esposa mais ou menos assim? Então você sabe o que eu estou falando. Mas sabe, minha esposa, ela é muito ativa no ministério. Ela
A gente pastoreia uma igreja de mais de 1000 membros. Ela está junto comigo do lado. Ela é a diretora do Rema. Ela é professora também do Rema. Ela supervisiona junto comigo todos os Remas, né, na nossa região. Ela faz conferências de vez em quando. Se brincar, ela trabalha mais do que eu. Então, como é que ela vem para casa e eu mando ela fazer tudo e eu não faço nada? Agora, se você tem dinheiro para colocar umas 2 ou 3 empregadas lá na sua casa, então mande brasa. Aí não trabalha nem você nem ela. Só o trabalho de ver a empregada fazendo coisa errada e você tem que lidar com isso, porque eu nunca vi na minha vida. Você diz, olha, faz assim e faz assado. Mas isso é para outro sermão. Mas, eu me encosto. É mesmo, eu acho que é, viu? Então, é justamente por isso que eu ajudo em casa. Gente, eu sei varrer, eu sei passar pano, eu sei lavar louça, eu sei lavar e passar roupa, eu sei cozinhar, eu faço tudo isso. Em algum momento e alguma necessidade. Eu faço algumas coisas mais do que você. E você pastoreia quando? Não, eu não estou dizendo que eu faço isso, mas eu sei fazer tudo isso. Dentro da nossa própria igreja mesmo, tinha um homem, ele tinha chegado em casa, me contaram essa história, e ele estava com uma fome brava. Mas ele ficou lá com essa fome, esperando a esposa chegar do trabalho, para ao chegar, ela cozinhar para ele. Ai, já é demais. Quer dizer que o homem não sabe cozinhar um ovo? Pois eu vou ensinar você hoje. Você pega uma panela desse tamanho, bota água, coloca em cima da boca do forno, do fogão, liga no máximo. Quando a água está fervendo, você diz, o que é ferver? Quando está com bolha. Bote o ovo lá dentro. Você diz, quantos ovos? Quanto você quiser. Se está com pouco fome, bote 1. Se está com muita fome, bote 10. Deixa aí uns 7 minutos. Quando terminar, é só descansar e você vai ter uma janta. Vocês estão comigo? Mas vai esperar a esposa chegar, um caco, um bagaço, para depois fazer sua janta. Tome vergonha na cara. Deixa eu dizer uma coisa importante. Se a única coisa que você dá para sua esposa é uma vassoura, daqui a pouco ela vai parecer uma bruxa. E a culpa vai ser sua. Amém? Sabe, quando, às vezes as pessoas não sabem disso, mas eu fui criado numa casa que foi aquecida com uma lareira. Aqui nessa região, vocês não sabem muito sobre essa questão de frio, né? Mas eu estava nos Estados Unidos agora, por exemplo, em janeiro, e no dia que eu saí de lá para voltar para cá, estava -7. Então, é frio. E naquela época, quando eu morava, eu era criança, a gente tinha uma lareira em casa para aquecer. Então, a gente tinha que cortar madeira, tínhamos que sair lá de casa, no frio, para trazer dentro. E você tinha que, de madrugada, a chama ia baixando. E você tinha que alimentar o fogo para que voltasse, senão você iria ficar frio demais na casa. Então a gente acordava, colocava mais lenha para alimentar o fogo.
Por que eu estou falando isso? Porque o amor eros, que é o amor romântico, ele também é assim. Ele é como aquela lareira, ele precisa ser alimentado para que a chama não baixe. E sabe, no namoro, quantos sabem que o homem, antes de casar, ele é muito criativo? O homem é um bicho criativo. Mas ele dá um jeito, um mistério aí para agradar a mulher. Aí eu pergunto, e depois de casar, deu um branco, foi? Mas perdeu toda a criatividade, não tem nenhuma novidade, nenhum negócio diferente, especial. Mas precisa dar continuidade a isso. Mulheres, elas precisam desse carinho. Tá? E isso é ser homem também. É ser macho. Ser macho é você segurar na mão da sua esposa no shopping. Não é você andar uns 2 metros na frente. Não tem distanciamento social no casamento, não. Até no shopping eles deixam você segurar a mão da sua esposa. Ela fica do ladinho, ela não fica atrás, não. Ela gosta quando o marido abre a porta para ela. Tem homem que entra e fecha a porta na cara dela. Ela gosta de receber presente. Quando não é um aniversário dela. E ela gosta que você lembre da data do aniversário dela. Ela gosta que leve para um jantar de vez em quando. Sem ser o Burger King. Mulheres, elas gostam de gentileza e de coisas românticas. E todas essas coisas são manifestações de um carinho físico. E nós precisamos suprir isso. Mas existe um carinho verbal que também é importante para a mulher. Colossenses 4:6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo disse que as nossas palavras devem estar sempre agradáveis. Eu pergunto a você, suas palavras para sua esposa são sempre agradáveis? Sabe o que eu comecei a perceber? Que a gente é muito tolerante com as pessoas ao nosso redor do dia a dia. Os colegas de trabalho, os amigos. Se eles falarem alguma coisa, a gente tem um domínio próprio extraordinário. Mas quando chega em casa, parece que o fuzil, é assim que chama, é desse tamanho. Qualquer coisa, qualquer pio que a esposa... né? Aí já se controlou o dia inteiro. Mas agora que está com a esposa, parece que acha que tem a liberdade de falar desbocado. Por que a gente trataria alguém da rua melhor que a gente trata a nossa própria esposa? Será que a coisa não está invertida, não? Será que a gente não está trocando as bolas? Se tem alguém com quem eu preciso ser tolerante e exercer domínio próprio e proferir palavras doces, é minha mulher. Aleluia. Sabe, às vezes as feridas verbais literalmente são piores até do que as feridas físicas, porque elas vão mais profundo e elas levam mais tempo para sarar. É comum ouvir também alguns maridos reclamando das suas esposas, dizendo que elas são frias demais na cama. Quem é que já ouviu alguém dizer isso? Está
tudo mentindo aqui. Vou orar pelos mentirosos depois do culto. Não. Já vários homens já se queixaram, poxa, minha mulher, ela é fria na cama. Eu quero todo dia. Ela só quer dar uma vez na semana. Eu estou numa seca de Torá aqui. Agora eu pergunto, se eu dissesse a você que tem algo para aumentar o libido da sua esposa, quantos de vocês iam querer? Levante sua mão, seu mentiroso, você sabe que quer. Eu estou dando tesouros para vocês aqui hoje à noite. Se tivesse algo para aumentar o libido da sua esposa, quem queria? Então vou te dar agora. Agora vai custar mais caro ainda. Se aquele daí era caro, esse daí vai ser mais. Trate ela como rainha. E ela vai abrir o reino para você. Aí você vai reinar em vida. Reinar em vida se aplica a tudo. Amém. Se você fizer, toda brincadeira à parte, se você fizer essas coisinhas que eu estou falando, sua esposa será melhor, não somente na cama, mas em todas as outras áreas também. Eu não, por causa do tempo, eu não vou pedir para abrir, mas eu tenho que ler uma passagem para vocês em Provérbios 31, versículo 28 a 29, que diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Sabe, todo homem quer que sua esposa seja como a mulher de Provérbios 31. Mas Deus me fez enxergar uma coisa, anos atrás, que eu nunca tinha visto. Em versículo 28, a Bíblia diz que o seu marido a louva. Mulheres não nascem com o perfil de Provérbios 31, elas se tornem assim com o tempo. E uma das maneiras que elas se tornam assim é por meio do tratamento que recebem do marido. Talvez se a nossa esposa não está tão parecida com aquela mulher de Provérbios 31, talvez a culpa seja nossa. Talvez é reflexo daquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer. Porque a verdadeira mulher de Provérbios 31, na Bíblia, ela tinha um marido que era macho, que era homem e que louvava aquela mulher com palavras. Ele botava ela lá para cima, né? Ele não olhava para ela, dizendo: poxa, tá mais gordinha, né? Rapaz, não faça isso não. Procure um outro caminho. Olhe no espelho você e diz: rapaz, eu estou precisando perder alguns quilos aqui. Né, amor? Né, amor? Mas não nela. Vocês estão comigo? Louvando ela. Minha esposa. Eu não vou dizer todos os dias, porque possivelmente a gente não fale todos os dias. Mas
eu procuro sempre dizer, eu te amo. Tem homem que tem a maior dificuldade de dizer isso. Aí você diz, olha, eu já abracei homem, que o homem ficou totalmente desconcertado. Ele não soube como corresponder a afeto pela criação, talvez. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem ninguém mais macho do que Jesus Cristo. E Jesus Cristo era carinhoso. Ele abraçava, ele beijava, ele demonstrava. Às vezes pessoas dizem, mas meu pai, ele era duro. Deixa eu te dizer uma coisa, no dia que você entra no corpo de Cristo, você passou a ter um novo pai, o Pai Celestial. E se você aprendeu a ser duro com o Pai natural, você pode aprender a ser carinhoso com o Pai Celestial. É questão de visão e de decisão. Amém? Glória a Deus. O tempo praticamente já acabou. Mas só para não deixar em branco, deixa eu falar rapidamente. Só uma pequena coisinha sobre o homem macho no contexto de pai. Ok? Eu queria dizer que o pai, ele é um sacerdote. É uma das características de um homem de Deus no contexto de pai. O sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha a responsabilidade de intermediar entre Deus e o povo e Deus. E é isso que os pais precisam fazer nas suas famílias através de oração. Agora, eu não sei como isso aconteceu, mas de alguma maneira, oração ficou conhecida como sendo algo mais para as mulheres do que para os homens. Você pode ver até pelos nomes que dão aí o círculo de oração das senhoras, né? Sempre a mulher enfatizada, mas isso é longe da verdade. Salmo 109, versículo 4 diz, em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Eu gosto da Nova Versão Internacional, desse mesmo versículo. Em inglês diz assim, eu sou homem de oração. Todo mundo diga comigo, eu sou homem de oração. Oração nunca foi algo exclusivo do sexo feminino. Nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento nós vemos isso. E se brincar, você vai ver muito mais homens na Bíblia orando até do que as mulheres. E eu digo isso porque às vezes o homem, ele se sente um pouco intimidado porque ele, na verdade, não está progredindo espiritualmente como devia. Ele não está tomando a responsabilidade de líder espiritual. Eu vou lhe dizer uma coisa, mulher não gosta de tomar frente, não. Tem muitas mulheres que acabam tomando a frente por necessidade, porque o marido é aquele paradão. Elas não gostam, não. Elas querem ser conduzidas, né? E às vezes a pessoa, ele não quer assumir responsabilidade. Vocês sabem, tem pessoas, elas decidem o nível aonde elas querem chegar. Amém? Se eu não estou mais profundo com Deus hoje, não é porque eu fui privado, não é porque eu não tive as chances e as oportunidades igual a outros, não, é porque eu decidi, eu só quero chegar até aqui. A verdade é essa. Porque Deus disse, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Em outras palavras, eu vou até onde você vai, meu filho. Você quer ir fundo, então venha. Aí tem uns homens que só querem ter aquela
Aquela vida, não, eu vou na igreja no domingo. Eu vou, até vou dar uma oferta lá. Vou carregar a Bíblia, né? E tudo. Mas é aquilo só. Agora, eu estou terceirizando a oração da família para minha esposa. Ela que é da oração. Engano. Ela que tem que ser inspirada por causa da sua oração. Sabe, após o dilúvio, a primeira coisa que Noé fez foi oferecer um sacrifício a Deus. Noé era homem. Antes de construir uma casa, ele construiu um altar. E ele fez isso na frente da sua família e com a sua família. Sabe, ao longo dos anos, os meus filhos, e o grupo de louvor já pode vir aqui, eu já estou encerrando. Ao longo dos anos, os meus filhos, eles têm visto a mim e a mãe deles orando em casa o tempo todo. Isso não é uma coisa que a gente faz antes dos cultos que a gente vai pregar. Eles foram criados ouvindo a mãe orar 3 horas da tarde, ouvindo o pai orar 5:30 da manhã, ouvindo a gente quando entra um obstáculo, quando chega uma tempestade, ao invés de chorar, colocando diante de Deus. E sabe, hoje eles oram pessoalmente, frequentemente. Não porque nós pedimos, mas porque eles mesmos querem. Meu filho, ele hoje está nos Estados Unidos, trabalhando na igreja do meu pastor. Ele depois vai para um Rhema. Ele é formado do Rhema no Brasil. Ele é formado da Escola de Ministros. Ele está fazendo o pastoral, que é o 3º ano lá nos Estados Unidos, porque ele tem um chamado. Ele tem essa inclinação ministerial. Antes de ir lá com 18 anos, ele já estava viajando, pregando em várias igrejas, que portas que se abriram. Minha filha, ela é líder de louvor, ela é compositor, ela toca teclado, ela toca violão. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque essa é a nossa descendência. Esse é o nosso legado. Um dia, se Jesus demorar em voltar, eu vou me embora, mas os meus filhos ficam. E tem muitos lugares onde eu não posso ir, mas eu posso me multiplicar na vida dos meus filhos. Sabe, a nossa família é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer. E eu quero lhe incentivar. Talvez você ache, mas eu perdi muito tempo. Esqueça isso. Comece onde você está hoje. O diabo sempre vai retratar para o passado. Sempre vai lembrar, mas você passou quantos anos? Agora já é perdido. Esqueça. Deus não trabalha assim. Ele trabalha no hoje. Ele disse, hoje é o dia da salvação. Você quer mudança, você quer uma transformação na sua vida, no seu casamento, na sua família. Então é hoje que